Beleza, então é o seguinte. Vocês já viram isso aqui nos cursos aí de matemáticas, né? As transformadas de Laplace. E é o que a gente vai utilizar aqui, principalmente porque a transformada de Laplace ela tem um uso computacional bastante difundido, tá? Então ela é bastante aplicável em softwares, em sistemas que a gente quer resolver sistemas, equações diferenciais, contanto que elas sejam lineares. Então a transformada de Laplace é facilmente implementada em programas de computador, tá? Vocês viram que até agora usavam ali o Scilab, o XCOS, vocês montaram um diagrama de blocos onde havia umas integrais ali que eram resolvidas numericamente. Existe uma outra forma de resolver isso via computador, que é montar blocos que sejam de fato correspondentes a equações diferenciais, só que agora no espaço de Laplace. Vocês lembram que lá que quando a gente resolve uma equação diferencial usando Laplace, o que acontece é que você sai do tempo onde a equação diferenciada está dada, tá certo? Ela está dada no domínio do tempo, e você, por uma transformação, leva essa equação para o estado, para o domínio de Laplace, para o domínio de S. Lá no domínio de Laplace, a equação diferencial, ela se converte numa equação algébrica, tá certo? E essa equação algébrica, ela é resolvida lá em Laplace, lá no domínio de Laplace, ela é simplesmente isolada, tá certo? Então, vamos lá, nós temos aqui, deixa eu escrever aqui. Uma equação diferencial, tá certo? No tempo, no domínio do tempo. E o que a gente faz é que transfere ela para o domínio, para uma equação algébrica no domínio de S, né? Que é o domínio de Laplace. E isso aqui, essa transformação aqui, ela é feita via a transformada de Laplace, né? Que a gente tem esse símbolo lá de L. Você pode ainda, então o que acontece? Você começa aqui com a tua equação diferencial no tempo, que é o que a gente tem até agora, né? Temos uma equação diferencial que eu quero resolver. Imagina lá o exemplo do tanque. Eu tenho um tanque que tem uma resistência elétrica, que está entrando um calor, que está entrando uma vazão de líquido, que está saindo outro líquido, saindo o líquido depois de ser aquecido e tal, e está tudo no regime permanente. E de repente o calor aumenta de, sei lá, de 5 watts para 50 watts em um instante. Ou o calor começa a variar de 5 watts, ele começa a aumentar o seu valor em 3 watts por segundo, né? Então, ele começou em 5, no segundo 1 ele passa para 8, no segundo 2 ele passa para 11, e ele vai aumentando como uma rampa, né? Então, essa equação diferencial, que resposta ela quer? Ela quer saber o que acontece com o valor da saída no tempo, né? No nosso caso, desse exemplinho, que seria o que acontece com a temperatura no tempo, tá? Eu tenho aqui a minha variável de saída, vamos chamar de variável controlada, e o tempo. E eu tenho aqui a minha variável manipulada e o tempo. E eu tenho as minhas variáveis de perturbação e o tempo. Então, o que acontece? A solução dessa equação diferencial vem dada de quê? Eu vou dizer, olha, a minha variável manipulada tinha um valor e de repente passou para outro. A minha variável perturbada, esta manipulada porque eu disse que ela ia se comportar assim, eu tenho o controle sobre ela, eu determino ela. A variável manipulada eu não determino ela, mas eu consigo medir e sei que ela tem esse comportamento assim, sei lá, um seno, qualquer coisa. A minha questão é saber como que a variável controlada vai se comportar quando isso acontecer. Então, eu tendo a minha equação diferencial, tendo a condição inicial da variável controlada, né? Ela vai começar aqui em algum valor que eu tenho que conhecer, que vai ser a condição inicial dela. A condição inicial da minha variável controlada. Tendo a condição inicial da minha variável controlada e tendo a equação diferencial no tempo de como que
a minha variável controlada depende das minhas variáveis de perturbação e manipulada, eu quero saber como que é esse comportamento. Então, uma das formas de resolver isso é usando a transformada de Laplace. Então, eu vou pegar a minha equação diferencial, eu vou pegar as minhas condições iniciais, e vou levar tudo isso, vou transformar para o domínio de Laplace. O que vai acontecer no domínio de Laplace? Eu vou ter uma equação algébrica, certo? Bem simples, uma equação algébrica bem simples de resolver. Então, eu vou resolver ela. Essa equação algébrica, eu vou resolver ela aqui no espaço de Laplace. E a resposta, quando eu obter a resposta, digamos que a minha variável é a temperatura, tá? Então, eu tenho temperatura no tempo. E a minha variável que eu quero saber o seu comportamento. Quando eu for lá para transformar as coisas para Laplace, essa eu vou ter que isolar ela, resolver o sistema vai ser, essa temperatura agora vai se chamar um T assim, grande assim, e agora essa T inicial que era em S, esta T vai ser, perdão, em T, esta aqui vai ser em S, de Laplace. E eu vou encontrar o valor dela. Quando eu encontrar o valor dela, quando eu resolver para T e encontrar o valor dela, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente agora fazer a antitransformada de Laplace e voltar para o tempo. Então, eu vou pegar isso aqui e vou voltar para o tempo usando a Laplace na menos 1, que a gente chama de antitransformada. Então, o que se espera? Que quando eu volte, eu vou novamente encontrar a resposta de t no tempo. Então, era mais ou menos o esquema assim. Existe um sistema onde as coisas são meio difíceis de resolver, onde que eu tenho o meu problema, eu levo ele para um outro sistema, onde as coisas são mais fáceis de resolver, resolvo e depois eu trago a solução de volta para o meu sistema original, beleza? Isso é mais ou menos assim a grandes rasgos o que acontece com a transformada de Laplace. E no nosso caso específico aqui para resolver problemas de comportamento de variáveis de saída, a minha equação diferencial vai ter na saída a variável de controle e vai ter nas entradas as variáveis manipuladas e as variáveis de perturbação, ok? Aqui tem no livro, eu estou no livro aqui, né, capítulo 3, tem um gráfico interessante sobre isso. Isso tudo aqui vocês já viram lá na matemática, tá? Quando vocês resolveram uma das formas de resolver equações diferenciais, vocês já deveram ter conhecimento dessa história aqui, por isso eu não vou me deter muito na transformada de Laplace. Eu espero que vocês deem uma revisada aí nesse capítulo, tá? Revisem lá os seus livros de matemática e assim a gente consegue, né, avançar, porque isso aqui não é tema dessa disciplina. Tá aqui, ó. Vocês veem esse desenho aí, essa figura, qual é a figura? Figura 3.2. O que acontece na figura 3.2? Mais ou menos o que eu acabei de falar para vocês, ó. Você tem, originalmente, no tempo, tá? No domínio do tempo, você tem a equação diferencial ordinária e você tem as condições iniciais do teu sistema, de acordo? Você tem que ter também qual é o valor das entradas, das variáveis de entrada, sejam manipuladas ou sejam de perturbação, você tem que conhecer os valores dela, para poder resolver o problema. O que seria resolver o problema? Dizer quanto que vale a saída no domínio do tempo. Só que então o que se faz? Ó, se passa do domínio do tempo para o domínio de Laplace. Como se faz isso? Usando a transformada de Laplace aqui no passo número 1. Quando você chega no passo número 1, aqui nesse exemplo, tá? Nesse exemplo, a tua variável de controle que você quer conhecer é y de t. Certo? Essa é a tua incógnita. Quando você joga ela para o outro lado, esse y de t vai virar um y maiúsculo de S. S de Laplace, tá? Domínio S. Nesse valor, nesse domínio de Laplace, você vai colocar esse y de S em evidência. Tá? Você vai manipular essa equação, que é uma equação algébrica, até deixar essa equação de forma em que y de S fique evidente. E depois você precisa voltar.
Às vezes, para voltar para fazer a transformada inversa, a antitransformada, que está aqui, que é o passo de número 4, às vezes se pode fazer de uma forma direta. É simples de fazer. Você consegue fazer ela rapidamente usando umas tabelas que existem já com as transformadas e antitransformadas prontas. Você pode pegar isso aqui, então, e voltar para o tempo por aqui. Às vezes é um pouquinho mais complicado. Você tem que, antes de poder voltar, você tem que fazer uma expansão da tua resposta em frações, né, parciais. Então, quando você tem que fazer isso aqui de resolver em frações, expandir em frações parciais, você não pode fazer diretamente. Você primeiro passa aqui pelo passo 3, que é a expansão em frações parciais, e depois consegue voltar. Voltando, você novamente obtém o y de t, que era o que você queria encontrar. Beleza? É isso aí. Francine, tá claro para ti? A princípio tá, prof. É bastante de cálculo 4, né? Ah, não sei em que cálculo é isso aí. É o cálculo onde é funções diferenciais, né? Uhum. Beleza. É isso aí, ou seja, na cabeça de vocês tem que estar essa história, né? A gente está fazendo, essa disciplina ela é interessante por quanto que ela começa a pegar toda a teoria que você estudou em certas partes aí do curso e começa a aplicar, porque de fato, se você olha o sistema lá, o tanque com um aquecedor, que entra uma vazão, é tudo uma questão prática. E a gente vai encontrar o comportamento da variável de saída, que é uma variável física, uma questão prática. Só que a gente vai começar a usar essas ferramentas que vocês se armaram aí até agora para poder atacar o problema, né? Então, por isso vocês conhecem isso antes, né? Eu não sei como é que vocês estão vendo as equações diferenciais, se é simplesmente uma questão resolve equação, ou se existem alguns problemas ou algumas enfoques, pontos de vistas práticos, né? Como este aqui, né? Eu tenho um problema com um tanque, eu tenho um problema do nível de tal coisa e tal, sai a equação diferencial, vou resolver. É uma questão bastante prática e bastante que resgata bastante aquilo que você já conhece. Mas na cabeça de vocês, isso aí, ó. Eu tenho uma equação diferencial com umas condições iniciais. Para poder resolver isso, eu posso resolver de outras formas, tá? Tem outras formas de resolver equações diferenciais. Variáveis separáveis, sei lá, tem várias formas de equações diferenciais. Esta daqui, que é o método de Laplace que a gente vai utilizar aqui, ele funciona assim: você vai transformar a tua equação diferencial em uma equação algébrica no domínio de Laplace. Lá em domínio de Laplace você resolve. Resolvido, você volta. Se para voltar você consegue fazer diretamente, beleza. Se você tem que fazer a expansão em frações parciais, então você primeiro faz essa expansão e depois volta. Beleza? Isso daí é o grosso. Essa é a figura 3.2 que a gente tem aí. É o resumo do que está acontecendo. Agora a gente vai entrar em algum detalhe, né? Vocês depois dão uma revisada, por favor, aí sobre o que vocês já sabem sobre esse tema. Mas eu vou dar uma pincelada aqui rápida para a gente ver como é que isso é aplicado em um problema nosso aqui na prática mesmo, né? É isso aí. Ok. Muito bem. Esta aqui, a equação 3.1, tá? É o que a gente chama da transformada de Laplace. Então, veja bem. Se você quer passar uma função que você tem no tempo, f de t, para o espaço de Laplace, aqui é o tempo e aqui é o domínio S. Se você quer passar do tempo para o S, você vai usar então a transformada de Laplace, que é esse L aí, tá certo? E você vai obter então do outro lado, em Laplace, essa função que estava no domínio do tempo, você vai obter uma função que em geral a gente coloca com letra maiúscula, f de S. De acordo? E como que essa transformação acontece? Tá aqui na equação 3.1. Então, se você entra com uma f de t no tempo, se você quer saber quanto que é f de s em Laplace, você vai pegar f de t no tempo, multiplicar por e elevado na menos st, né? E elevado na menos st, vejam que ali entrou o s, né? Este s aqui, ó, este s que está aqui,
É o próprio S de Laplace, né? O próprio S do domínio. Travou aqui isso aí. Então, quando você multiplicar a tua função no tempo vezes e na menos st e integrar isso aí de zero a infinito, Prof, Acho que avisamos ele no Whats, né? eu ouvi até a parte do integrar. Eu ouvi até a parte que o S é o de Laplace, não sei o que, domínio, e daí acabou. Será que a gente para a gravação? Acho uma boa, que daí depois, se for assistir, não fica todo esse tempo parado. Mas será que depois aí dá para começar outra? Eu acho que ela continua na mesma depois, eu acho. Aí não sei. Tá, vou parar então.